o Senhor proverá. Amém? 22, do 4 adiante, diz assim: ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão a seus moços: ficai aqui vós, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Meu filho. E ele diz: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e veio o lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo, para molar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos, e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas, nem mato no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém? Possa se aceitar nessa noite em nome de Jesus. A palavra do Senhor vai nos falar sobre Abraão. E nós sabemos que Abraão aqui já é no fim dos seus dias. Abraão já era um homem de idade. E o Senhor, ele fez esse pedido a Abraão. Queria que você prestasse atenção nos detalhes. Nós sabemos que Abraão, quando o Senhor chamou Abraão, ele já começou a fazer um pedido não muito fácil para esse homem. E a gente sabemos que quando começa a história desse homem, começa com a ordenança de Deus e com a obediência. Então na minha e na sua vida tem uma ordem de Deus, mas a obediência vem de mim e de você. Porque quando o Senhor chamou Abraão lá em Gênesis 12, o Senhor vai falar para Abraão: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Te mostrarei. E ei, uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então a gente vamos ver que Abraão ele não tinha uma vida ruim. Abraão ele não tinha uma vida com grande dificuldade, não. Ele estava no meio da sua parentela, ele estava no meio do seu povo, ele estava na casa de seu pai. A palavra vai dizer: sai da casa do seu pai, e o Senhor ordenou para ele. Só que tem algo na vida de Abraão: ele acreditava no Deus que ele servia. Ele dava crédito naquilo que Deus falava para ele. Abraão ele não saiu dali com a dúvida: será que eu vou? Abraão ele não pediu para alguém e perguntar: o que você acha? Não, ele tinha certeza, plena certeza do Deus que falou com ele.
E ali Abraão, ele se levantou, a palavra não diz que ele saiu, ele cumpriu aquilo que Deus falou, ele estava embaixo de uma obediência. Aí eu olho para mim, para você e para nós. Quando Deus tem falado, nós temos dado crédito ao que Deus fala? Ou a gente chega em alguém, e aí o que você acha? E aquilo que acha mata aquilo que Deus te ordenou a fazer. Então nós temos que aprender que Abraão também, ele era um homem que ele tinha intimidade. Abraão era um homem que ele conhecia a voz de Deus, ele não tinha dúvida. Quando Deus falava, ele era um homem de oração, ele era um homem de intimidade. Mas pastor, o senhor prova? Provo. Aonde Abraão chegava, ele construía um altar para Deus. Aleluia, glória a Deus. Aonde Abraão chegava, havia um altar para Deus. Um altar que ele sacrificava a Deus. Um altar que ele fazia para adorar a Deus. Então, se Abraão estivesse na Ceilândia, ele adorava. Se ele estivesse no Guará, ele adorava. Se ele sair do Brasil, ele adorava. Então, Abraão era um homem que ele tinha intimidade com Deus. Abraão era um homem de intimidade. Onde vai falar em Gênesis 12, versículo 7. Onde fala assim: apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor. Então Abraão era um homem de intimidade. Abraão era um homem de obediência. Abraão era um homem que ele tinha sensibilidade para entender a voz de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Então nós temos que ter, como Abraão, conhecer a voz de Deus, ter intimidade, e aonde a gente for ter um lugar de adoração e adorar o Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. E Abraão saindo dali no versículo 8, aí vai dizer: olha, e moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda em Betel, ao ocidente, e ao oriente edificou ali novamente outro altar. Então, meu amado, nessa noite, não tem como falar a providência de Deus na vida de Abraão sem conhecer o porquê Deus foi a providência na vida de Abraão. Eita, glória a Deus, aleluia. Porque lá atrás teve uma história. A gente não é só ler aqui no 22, lá atrás tem uma história. Então, para Deus cumprir na sua vida, lá atrás tem uma história. Você tem que ter uma história de obediência, de temor, de altar na presença do Senhor. Quando eu falo vida de altar, não é nesse ponto aqui é um lugar de altar. Uma vida de altar no seu coração, de obediência no seu coração. Que aonde você estiver, você vai obedecer, você vai adorar e você vai estar na presença. Graças a Deus, aleluia. Porque nessa noite eu falo para você, muitas vezes todo mundo é crente em cima do púlpito. E lá? Eita Deus, aleluia. E lá? Estou falando de vida, estou falando de momento. É vida de obediência, vida de intimidade. Só que tudo que aconteceu na vida de Abraão, você vai estudar e ver a história de Abraão. Deus começou falando: sai. Abraão deu crédito e saiu. O Senhor falou: vou te dar tudo. Ele obedeceu e ele recebeu tudo. Por quê? Porque lá no princípio tem uma obediência. Aleluia, Deus. Tem uma obediência, tem uma caminhada, tem um processo. Fácil para Abraão não foi. Ele teve sua luta, ele teve suas limitações. Quem aqui nessa noite, Deus fala: abandona tudo, sua casa abandona tudo, trabalha, abandona tudo e vai para tal lugar que lá vou cumprir na sua vida. Não é fácil, meu querido. É intimidade. É intimidade com Deus, para você ter a plena certeza: Deus falou comigo. E aqui quando Isaac, é onde nós vamos chegar agora, sobre a providência, houve um processo na vida de Abraão. Aonde o Senhor vai falar, a palavra vai dizer que o Senhor prometeu um filho a Abraão. O Senhor prometeu que de Abraão, de Sara, nasceria um filho. Mas Abraão ainda teve um contratempo nessa história. Porque a promessa era gerar em Sara.
Mas primeiro gerou em Agar. Gerou em Agar. Mas Abraão, como homem de Deus, Deus falou de novo com ele: vai ser gerado do ventre de Sara. E Abraão, ele esperou a promessa, ele continuou na promessa. Mas a vida de Abraão, mesmo no princípio, não foi fácil. Ele teve que dar ouvido, ele teve que abandonar sua família, abandonar a casa de pai e caminhar. Deixa eu falar para você nessa noite. Tem coisas na sua vida que Deus vai te remover da casa de pai, da casa de parentela, e Deus vai te levar e vai cumprir lá, porque Deus é Deus, Ele cumpre, Ele faz na vida daquele que obedece. Mas chegou um momento aqui que eu paro para meditar quando Deus cumpriu na vida de Abraão, deu o Isaac dele. Quando Deus fala assim: olha, você já sacrificou o cordeiro onde você chegou, você sacrificou, mas agora eu quero seu Isaac. Se fosse nós, irmão, olha a profundidade dessa palavra. Agora eu quero seu Isaac. Eu não acredito que Abraão falou para sua esposa que ia matar Isaac. Eu não acredito, irmão. A Bíblia não tem esse respaldo. Mas eu imagino assim, eu paro para meditar: Sara, prepara o almoço que eu estou indo matar Isaac. Eu não acredito que ele fez isso. Eu não acredito que ele fez isso. Imagina você nessa noite, como seria ele apenas obedeceu a voz de Deus. Porque tem ordenança de Deus que a gente não pode falar, a gente tem que fazer. Tem ordenança de Deus que nós não temos que falar, nós temos que cumprir, nós temos que fazer. E se ele falasse: Isaac, leva a lenha, porque o sacrifício é você, eu não acredito que o Isaac também ia. Eu não acredito. Mas ele fez como Deus mandou. Aleluia, Deus. Ele falou: pega a lenha e nós vamos fazer sacrifício. Sabe por que Isaac não se assustou? Porque ele conhecia o pai que o pai dele era um homem de altar, era um homem de sacrifício. O filho foi porque o filho sabia. Ele conhecia o pai que ele tinha. Aí eu paro para meditar e ele foi. É tanto que ele pergunta: pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, está aqui o cutelo. Mas para aí, pai, cadê o sacrifício? Olha como ele conhecia o pai que ele tinha. Filho, Deus proverá para si um cordeiro. Eita Deus. Aleluia, Deus. Deus proverá para si um cordeiro. Então ele tinha confiança no pai. Ele acreditou no seu pai, porque o pai era homem de Deus. Aleluia, Deus. Mas quando chegou a hora, ele ainda não negou. Ele conhecia o pai, ele sabia o que o pai estava fazendo na presença do Senhor. Eu, com a minha pequena fé, talvez eu meti o pé na carreira. É de se pensar em uma profundidade da palavra. Isaac, ele já tinha um entendimento, Isaac também foi um homem de Deus, porque ele acreditou no que o pai falou, ele acreditou no Deus que falava com o pai dele. Aleluia. Olha a profundidade da palavra. Ler é muito simples, mas aprofunda na palavra. Meu filho, o seu sacrifício, ele colocou o filho dele para ser sacrificado. Mas eu quero te falar nessa noite, a promessa que Deus tem na sua vida, Ele não quer que você se sacrifique a sua promessa, porque Deus não mata a promessa, Ele cumpre. Glória a Deus, aleluia. Porque Isaac era a promessa na vida de Abraão. Isaac era a promessa, Deus não ia destruir a promessa. Deus pediu a Abraão, sabe para quê? Para ver se verdadeiramente Abraão continuava dando crédito naquela voz que falou com ele lá atrás, depois que tudo se cumpriu. Porque tudo tinha se cumprido na vida de Abraão, já estava na vida de Abraão. Aí Deus falou: olha, cumpri tudo. Eu acredito que Deus fez aquilo. Eu acredito, a palavra não dá respaldo. Foi para ver o coração de Abraão se continuava fiel a ele. Aleluia.
Às vezes Deus te promete lá atrás, lá no final, você nega, nós negamos. Eita Deus. Mas Deus não mata a promessa. Deus, Ele não mata a promessa. Deus, Ele não quer matar a sua promessa. Deus, Ele quer cumprir a promessa na sua vida. Mas você tem que ser obediente. Você tem que continuar na posição. Eita, Jeová. Você tem que continuar na posição. Mas quando Abraão foi para tirar a vida do seu filho, o Senhor falou: ei, não quero o seu Isaac. Olha lá. E ali Deus mostrou o cordeiro. Glória. Ali Deus mostrou o cordeiro e mostrou para ele: olha lá o cordeiro. E o interessante é que esse cordeiro nós sabemos que já apontava lá para o Calvário. Porque a palavra do Senhor vai dizer que como o cordeiro mudo, o nosso Cristo, ele foi colocado lá no último altar no Calvário. Sabe para que era aquele lugar? Já não era para o Isaac lá no Calvário, era para mim e para você. Aleluia, Deus. Só que o Pai ali mandou também um cordeiro para morrer no meu e no seu lugar. O Senhor não quer matar o Isaac, o Senhor não quer matar a mim, não quer matar você. O cordeiro Ele mandou lá no Calvário há mais de 2000 anos atrás. A palavra vai dizer em 1 João versículo 29 que João estava ali, João conheceu e entendeu: eis aí o cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eis aí o cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então o Senhor não quer sacrificar a sua promessa. O Senhor não quer que você impeça a sua promessa. A promessa do Senhor é de salvação, é de vida eterna sobre a minha e a sua vida. E o Senhor, Ele proveu um cordeiro para que Isaac não fosse sacrificado, mas o Senhor também proveu um cordeiro para mim e para você. Hoje está aqui ser filho e ser salvo pelo cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, Jesus. Mas o que o pastor quer dizer? Ele começou falando uma coisa. Eu quero falar que aponta para o Calvário. Cristo morreu. Ele não quer que você morra. Ele quer que você renuncie como Abraão renunciou. Ele quer que você negue a você mesmo como Abraão se negou. E Ele quer que você continue na posição de adorador, assim como Abraão andou a vida dele todinha. Glória a Jesus. Aleluia. O cordeiro representa o Cristo. A providência que Deus mandou para morrer por mim e para você. Ah, pastor, mas Ele não vai prover na minha vida. Vai prover porque Ele proveu tudo na vida de Abraão. E Abraão foi quem foi porque Deus proveu na vida dele. Mas no fim da vida de Abraão, Ele mostrou para Abraão: olha, eu não quero matar a sua promessa. Eis aí o cordeiro. Abraão sacrificou o tempo todinho para Deus o cordeiro. Mas no final Deus sacrificou para Abraão o cordeiro. Porque foi Deus que mandou para Abraão aquele cordeiro. Mas pastor, o que tem a ver o cordeiro? Vai para Êxodo 12. Lá também vai relatar sobre o cordeiro. Cordeiro é para libertar. Cordeiro era sacrificado pelo pecado da humanidade. Cordeiro era sacrificado no altar pelo meu e pelo seu pecado. Mas a palavra fala que aquele cordeiro não resolvia, mas mandou um cordeiro puro, imaculado, e morreu, e não há mais sacrifício, porque ele se sacrificou uma única vez para tirar o meu e o seu pecado, e no privar da morte trazer a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Então seja obediente a Deus, meu amado. Seja obediente a Deus, que Deus não vai dar só material, mas Ele também vai dar vida eterna. Aleluia. Deus não vai suprir na sua vida só material, mas ainda vai te levar para a vida eterna.